Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Tio Mika. É com grande prazer que trago o quinto vídeo da série sobre a obra intitulada Kybalion, do grande mestre Hermes Trismegisto. Se você ainda não viu os outros vídeos dessa série, vou deixar na descrição deste vídeo o link da playlist dos outros vídeos, para que vocês possam assistir depois. Como de costume, curta esse vídeo se possível, coloque algum comentário e compartilhe com os seus amigos para ajudar na divulgação do vídeo e do canal do Tio Mika. Se você ainda não segue o canal, pense na possibilidade de começar a seguir ele hoje mesmo e clicar no sininho de notificações para que você não perca nenhum novo vídeo que for postado aqui no canal. Agora, sem mais enrolações, vamos ao vídeo de hoje. O universo é mental, ele é mantido na mente do todo. O Kybalion, o todo é espírito. Mas o que é o espírito? Essa pergunta não pode ser respondida pela razão de sua definição ser praticamente a do todo, que não pode ser explicada ou definida. Espírito é simplesmente um nome que os homens dão à mais alta concepção da infinitamente vivente, significa a essência real, significa a mente viva, tão superior à vida e à mente quanto as conhecemos, já que estas são superiores à energia mecânica e à matéria. O espírito transcende nossa compreensão, e usamos o termo apenas para pensarmos ou falarmos do todo. Para fins de pensamento e compreensão, justifica-se pensar no espírito como infinitamente vivente, ao mesmo tempo em que reconhecemos que não podemos entendê-lo completamente. Devemos fazer isso ou parar de pensar no assunto. Vamos agora passar a uma consideração da natureza do universo, como um todo e suas partes. O que é o universo? Vimos que não pode haver nada fora do todo. Então o universo é o todo? Não, isso não pode ser, porque o universo parece ser composto de muitos, e está em constante mudança, ou seja, não se compara às ideias que estabelecemos a respeito do todo, como afirmado em nossa última lição. Então, se o universo não for o todo, então deve ser nada, tal é a conclusão inevitável da mente ao primeiro pensamento. Mas isso não satisfará a questão, pois sentimos a existência do universo. Então, se o universo não é nem o todo, nem o nada, o que pode ser? Vamos examinar essa questão. Se o universo existe, ou parece existir, ele deve proceder de alguma forma a partir do todo, ou deve ser uma criação do todo. Mas como algo nunca pode vir do nada, a partir de que o todo poderia tê-lo criado? Alguns filósofos responderam a essa pergunta dizendo que o todo criou o universo a partir de si mesmo, ou seja, do ser e da substância do todo. Porém, isso não pode ser, pois o todo não pode ser subtraído, nem dividido, como vimos, e, novamente, se assim for, cada partícula no universo não estaria ciente de seu ser todo. O todo também não poderia perder seu conhecimento de si mesmo, nem realmente se tornar um átomo, ou força cega, ou um humilde ser vivo. Alguns homens, de fato, percebendo que o todo é de fato tudo, e reconhecendo que eles, os homens, existiam, chegaram à conclusão de que eles e o todo eram idênticos e encheram o ar com clamores de "Eu sou Deus", para a diversão da multidão e tristeza dos sábios. A alegação do corpúsculo de que "eu sou o homem" seria modesta em comparação. Mas, o que de fato é o universo, se não for o todo separado em fragmentos? O que mais pode ser, do que mais pode ser feito? Essa é a grande pergunta. Vamos examiná-lo cuidadosamente. Descobrimos que o princípio da correspondência, ver capítulo 2, lição 2, vem em nosso auxílio aqui. O velho axioma hermético assim como acima, é abaixo pode ser útil neste momento. Vamos nos esforçar para ter um vislumbre do funcionamento dos planos mais elevados examinando-os em nós mesmos. Vamos nos esforçar para ter um vislumbre do funcionamento dos planos mais elevados examinando-os em nós mesmos. O princípio da correspondência deve ser aplicado a este e a outros problemas. Vejamos, pois, em seu próprio plano de existência, como o homem cria. Bem, primeiro, ele pode criar fazendo algo com materiais externos. Mas isso não pode ser, pois não há materiais fora do todo com os quais ele pode criar. Bem, então, em segundo lugar,
o homem procria ou reproduz sua espécie pelo processo de gerar, que é a automultiplicação realizada transferindo uma parte de sua substância para sua prole. Mas isso também não pode ser porque o todo não pode transferir ou subtrair uma parte de si mesmo, nem pode se reproduzir ou se multiplicar. No primeiro caso, haveria uma revogação da lei, e no segundo caso, uma multiplicação ou adição ao todo, ambos. Os pensamentos são, pois, um absurdo. Não há nenhuma terceira maneira em que o homem cria? Sim, ele cria mentalmente. E dessa forma, ele não usa materiais externos, nem se reproduz, e ainda assim seu espírito permeia a criação mental. Seguindo o princípio da correspondência, temos razão em considerar que o todo cria o universo mentalmente, de forma semelhante ao processo pelo qual o homem cria imagens mentais. Este é o testemunho da razão, que se baseia precisamente no testemunho dos iluminados, conforme mostram seus ensinamentos escritos. Tais são os ensinamentos dos sábios. Tal foi a doutrina de Hermes. O todo não pode criar de outra forma senão mentalmente, sem usar material, e não há nenhum para usar, ou então se reproduzir, o que também é impossível. Não há como escapar dessa conclusão da razão, que, como dissemos, concorda com os mais altos ensinamentos dos iluminados. Assim como você, estudante, pode criar um universo próprio em sua mente, assim o todo cria universos em sua própria mente. Mas o seu universo é a criação mental de uma mente finita, enquanto a do todo é a criação de uma mente infinita. Os dois são semelhantes em espécie, mas infinitamente diferentes em grau. Examinaremos mais de perto o processo de criação e manifestação à medida que avançamos. Mas antes, é preciso fixar em suas mentes esta frase: o universo, e tudo que ele contém, é uma criação mental do todo. Na verdade, o todo é mente. O todo cria em sua mente infinita inúmeros universos, que existem por eras, e, ainda assim, para o todo, a criação, o desenvolvimento, o declínio e a morte de 1 milhão de universos é como o tempo do piscar de um olho. O Kaibalion, a mente infinita do todo, é o útero dos universos. O Kaibalion. O princípio do gênero, ver capítulo 2, lição 7 subsequentes, se manifesta em todos os planos da vida mental, material e espiritual. Mas, como dissemos antes, gênero não significa o sexo é apenas uma manifestação material de gênero. Gênero significa relativo à geração ou criação. E sempre que algo é gerado ou criado, em qualquer plano, o princípio do gênero deve ser manifestado. E isso é verdade mesmo na criação de universos. Agora, não se deve concluir que estamos ensinando que existe um Deus ou um Criador masculino e feminino. Essa ideia é apenas uma distorção dos ensinamentos antigos sobre o assunto. O verdadeiro ensinamento é que o todo, por si só, está acima do gênero, como está acima de todas as outras leis, incluindo as do tempo e do espaço. Ele é a lei, de quem as leis prosseguem, e não está sujeito a elas. Mas quando o todo se manifesta no plano de geração, ou criação, então ele age de acordo com a lei e princípio, pois está se movendo em um plano inferior de existência. E, consequentemente, manifesta o princípio do gênero, em seus aspectos masculino e feminino, no plano mental, e, consequentemente, manifesta o princípio do gênero, em seus aspectos masculino e feminino, no plano mental. Essa ideia pode parecer surpreendente para alguns que a ouvem pela primeira vez, mas todos vocês realmente a aceitam passivamente em suas concepções cotidianas. Você fala da paternidade de Deus, e da maternidade da natureza de Deus, do Pai divino e da natureza, a Mãe universal, e, portanto, instintivamente reconheceu o princípio do gênero no universo. Não é verdade? Mas a doutrina hermética não implica uma dualidade real, o todo é um, os dois aspectos são meros aspectos da manifestação. O ensinamento é que o princípio masculino manifestado pelo todo se destaca, de certa forma, além da real criação mental do universo. Ele projeta sua vontade em direção ao princípio feminino, que pode ser chamado de natureza, onde este começa o trabalho atual da evolução do universo, dos simples centros de atividade até o homem, subindo ainda mais de alto, de acordo com leis bem estabelecidas e firmemente aplicadas da natureza.
Se prefere as velhas figuras do pensamento, você pode pensar no princípio masculino como Deus, o Pai, e do princípio feminino como natureza, a Mãe Universal, de cujo ventre todas as coisas nasceram. Isso é mais do que uma mera figura poética da fala, mas uma ideia do processo real da criação do universo. Contudo, lembre-se sempre, o todo é apenas um, e em sua mente infinita o universo é gerado, criado e existe. Isso permitirá obter uma ideia adequada de si mesmo, se você aplicar a lei da correspondência a você mesmo e à sua própria mente. Você sabe que a sua parte chamada de eu, de certa forma, se destaca e testemunha a criação de imagens mentais em sua própria mente. A parte da sua mente em que a geração mental é realizada pode ser chamada de eu inferior, em distinção do eu que se destaca, testemunha e examina pensamentos, ideias e imagens do eu inferior. Reparemos que, assim como acima, é abaixo, de modo a lembrar que os fenômenos de um plano podem ser empregados para resolver os enigmas de planos mais elevados ou inferiores. É de admirar que vocês, os filhos, sintam essa reverência instintiva pelo todo, que sentimos e chamamos de religião, desse respeito e reverência pela mente Pai? Será de se admirar que, quando você considera as obras e maravilhas da natureza, tem um sentimento poderoso cujas raízes estão fora. Será de se admirar que, quando você considera as obras e maravilhas da natureza, tem um sentimento poderoso cujas raízes estão fora do seu íntimo ser. É a mente mãe que está lhe estreitando, tal como uma mãe estreita um bebê no peito. Não cometa o erro de supor que o pequeno mundo que você vê ao seu redor, a Terra, que é um mero grão de poeira no universo, é o próprio universo. Há milhões e milhões desses mundos, e maiores. E existem milhões e milhões desses universos dentro da mente infinita do todo. E mesmo em nosso pequeno sistema solar há regiões e planos de vida muito mais altos do que o nosso, e seres comparados aos quais nós, mortais ligados à Terra, somos como as formas de vida viscosas que habitam o leito do oceano quando comparadas com o homem. Há seres com poderes e atributos mais elevados que o homem jamais sonhou que os deuses possuíssem. E ainda assim esses seres já foram como você, e ainda mais baixos, e você será mesmo como eles, ou ainda mais alto, pois tal é o destino do homem, como relatado pelo Iluminado. E a morte não é real, e mesmo no sentido relativo, é apenas o nascimento de uma nova vida, e continuará a ir sempre para planos de vida mais altos e ainda mais altos, por eras e eras. O universo é sua casa, e você deve explorar seus acessos mais distantes antes do fim do tempo. Você habita a mente infinita do todo, e suas possibilidades e oportunidades são infinitas, tanto no tempo quanto no espaço. E no final do grande ciclo de eras, quando o todo recolher em si mesmo todas as suas criações, você continuará alegre, pois poderá conhecer toda a verdade ao estar em unidade com o todo. Esse é o relato dos iluminados, aqueles que avançaram muito no caminho. E, enquanto isso, descanse calmo e sereno, você está seguro e protegido pelo poder infinito da mente Pai e Mãe. Dentro da mente Pai e Mãe, os filhos mortais estão em sua casa. O Kaibalion não há nenhum órfão de pai ou de mãe no universo. O Kaibalion. Assim chegamos ao final de mais um vídeo do canal do Tio-Mika e ao quinto vídeo da série sobre o Kaibalion. Espero que todos tenham gostado do conteúdo de hoje. Novamente reforço o pedido para seguirem o canal e marcarem o sininho de notificações para serem sempre notificados de novos vídeos. Um forte abraço e até a próxima!